Outra grande obra que inaugura essa série de releituras mundanas, né, desse artivismo, foi a expedição, a viagem que eu fiz para Brumadinho. Foram 2 ocasiões, né? Na primeira eu fui apenas sentir, ver esse que é o maior crime socioambiental da nossa história, né? Eu fui lá também sentir. E foi aqui nesse estúdio onde eu também criei dos pigmentos mais complexos e desafiadores, que foi fazer tinta com o rejeito da mineração de Brumadinho, lá da barragem do Feijão, que estourou e que foi aí o maior crime socioambiental da nossa história. Então aqui, com esses diversos tons de terra, de rejeito, com minério de ferro, eu fui colocando base acrílica e tirando vários tons. Mas eu tive que ir para Brumadinho, eu tive que ir lá, eu fui num protesto lá, fui conversar com os atingidos e entender justamente como a minha arte poderia aí ajudar na memória, né? Porque a gente acaba esquecendo tantos acontecimentos que a gente tem. Então eu acho que o artivismo cumpre um pouco esse papel. Então eu fui lá, né, entender como funcionava, acabei coletando lá cerca de 150 quilos de rejeito da mineração e que virou esse pigmento aí para maior e principal ali obra que eu tinha feito até então, dessa série que eu chamo de releituras mundanas. Então, quando eu faço isso aqui é um estudo bem breve que eu fiz do quadro Operários da Tarsila do Amaral, de 1933. A ideia de fazer essa releitura, né, mostrar esses operários de Brumadinho como uma grande homenagem, ela vem até quando eu olho no protesto um monte de retrato das pessoas que foram vítimas e falando ali da Vale, né, da culpa. E quando eu olhei aquilo, eu acabei vendo operários, que justamente, né, tem a indústria e as pessoas embaixo. Enfim, foram vários estudos e eu acabei pintando em frente ao Teatro Municipal essa obra aí com mais de 800 metros quadrados e que teve um impacto muito importante, né, de resgatar essa memória e me fez um bem, porque eu senti que a minha arte tem esse sentido, né, e esse artivismo gerou ali uma memória logo um ano após esse desastre ecológico, ambiental, trazer essa memória de novo pela arte. Então, acho que foi aí que me deu essa noção que eu poderia pegar esses pigmentos, esses rejeitos, né, e criar uma nova história, reviver eles, né, transformando num pigmento em artes assim monumentais nas cidades. Essa última obra que eu fiz aqui, ela é uma pesquisa muito grande em torno de criar minha própria tinta com provas de crimes ambientais. Nesse caso aqui eu usei as cinzas das florestas. Foi uma imersão aí que eu fiz pela Amazônia, pelo Pantanal, pelo Cerrado, pela Mata Atlântica, rodando aí o Brasil por mais de 10.000 quilômetros nesses 4 biomas. Eu fui atrás do fogo, fui atrás de ver a floresta queimada, e pegar essa floresta em pó e transformar num grito de floresta em pé. Então, desenvolvendo esse pigmento, que na verdade não inventei nada, homens e mulheres das cavernas há mais de 20.000 anos usam o carvão, as cinzas como pinturas rupestres, né? Então eu retomei essa técnica antiga, adicionando um verniz para que ela possa durar mais, né, no tempo, né, com chuva e sol, e o que resultou numa obra aí de mais de 1.000 metros quadrados, que é uma releitura do Lavrador de Café de Cândido Portinari, de 1934, onde o lavrador, o trabalhador, ele dá o lugar a outro trabalhador, 87 anos depois, que é o brigadista voluntário, que é quem se arrisca, né? Heróis e heroínas que se arriscam para apagar o fogo, né? Para controlar e tentar manter a floresta em pé. Em campo eu coletei esses 220 quilos de cinzas e comecei a fazer os primeiros testes. E me impressionou muito, você consegue ver aqui a força do pigmento, né? E até a textura. Então, olhando bem de perto, são pigmentos do carvão e das cinzas
que acumulavam. E depois eu descobri que com a mesma tinta, ou seja, sem colocar branco, aqui é apenas aglutinante e carvão e cinzas, né? Eu colocando mais água, eu conseguia fazer mais tons de cinza, um degradê. Então eu apelidei essa tinta que eu criei aqui de Amazônia Destruição. Então cada tom que eu fui criando, eu fui dando um nome, cada um com o seu bioma. E vem de um estudo, né? Essa aqui é o que eu levei lá nas alturas para pintar. Então é o original do lavrador de café. Aqui já é um estudo, olhando aqui a dimensão de 46 metros de altura e já trocando o elemento da enxada do lavrador de café, virou o abafador, o tronco queimado, a árvore decepada, que tem no quadro de Portinari, que me fez dar essa vontade da releitura, eu transformei no mapa do Brasil. O cenário foi todo queimado, mas isso aqui foi também um estudo, né, numa tela de grande dimensão, para eu saber como eu ia trabalhar com essa tinta. Aí depois que eu fiz esse estudo, né, eu me senti assim, bom, vou encarar esse desafio e fui pintar essa empena que fica aqui no centro de São Paulo, e que é vista hoje por milhares de pessoas, já chegou até as escolas, professores e professoras estão ensinando, né, sobre educação ambiental, sobre Portinari, sobre artivismo, hoje usando essa obra super recente. Então acho que esse é o maior reconhecimento, é isso que me move a fazer projetos cada vez mais ousados, né, e que possam dar um grito, né. Esse projeto Cinzas da Floresta teve uma repercussão global e que fez muita gente refletir sobre esse descaso ambiental que a gente tem e ao mesmo tempo artistas também a saírem um pouco da zona de conforto, tentarem aí buscar novas técnicas, fazer obras aí com mais artivismo. Aos amantes da arte, pessoas que gostam e acompanham criações de artistas, né? Agora a gente está chegando em 2022, que é o centenário de arte moderna, né, que a gente teve aqui no Brasil, em São Paulo. Então gera muitas reflexões e eu acho que a gente tem que dar uma reviravolta, mexer nesse universo da arte, porque a arte às vezes está sendo vista meramente como mercadoria, surgem as artes digitais. Eu sinto que a gente vive uma revolução, até também, né, de acessibilidade, de ver galerias só com artistas brancos, não tem essa diversidade. Então a gente começa finalmente, mais de 500 anos depois, a valorizar a arte indígena brasileira. E, enfim, eu acho que a gente está num tempo de transformação. E eu vejo a arte como uma das principais ferramentas para a gente aí atacar, no bom sentido, problemas e desafios que a gente tem no Brasil e no mundo. Então, eu acho que se tivesse que ter um novo modernismo, seria o artivismo. Uma corrente onde as artes são engajadas, vou falar de novo, uma corrente onde as artes são engajadas com causas, né? Porque eu acho que a gente precisa fazer coisas com propósito. Eu não estou querendo dizer que uma arte que cria beleza e gera reflexão, ela não é uma arte. Ao contrário, eu acho que tudo é arte, não estou querendo falar o que é bom, o que é melhor. Mas eu sinto que a gente precisa apoiar e valorizar cada vez mais essa arte que está gerando impacto social, que está falando de problemas ambientais, que está aí questionando o racismo estrutural que a gente tem no mundo. Então eu vejo que essa é a arte que eu mais valorizo nesse momento e que eu quero e dedico todos os meus dias para fazer.